Um raio caiu durante o ato político em defesa da liberdade de Bolsonaro, convocado pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Ao todo, 89 pessoas precisaram de atendimento. Nicolas conseguiu o inimaginável. Nem a tempestade aguentou o seu espetáculo. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Pera, mas Sofia, você vai colocar uma musiquinha tão feliz? Vou. Não, ninguém foi, não foi nada fatal, não. Ninguém foi de Olavo, tá todo mundo minimamente bem. E sabe o que é o pior, Sofia? Tem gente que, mesmo no hospital, deu entrevista, publicou em redes sociais, dizendo que faria de novo, que seguiria Nicolas novamente, porque tá tudo certo. Aquela teoria de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a gente sabe que não é verdade, né? A gente podia até esperar que deixa para lá, não posso torcer por isso, não. Bora lá, Sofia, eu vou te pedir para trazer as informações, as imagens. Quero imagens mostrando como foi. E assim, de fato é assustador. Mas, gente, a gente precisa lembrar uma coisa para todo mundo que faz. Que vai pensar fazer um ato como esse. Primeiro é a segurança. Colocaram, Sofia, aquelas, né, proteções de ferro, aqueles grades de ferro, com um guindaste próximo no meio de uma tempestade. Assim, várias das pessoas que estavam ali tinham sombrinhas, etc. e tal, num campo aberto. A gente entende que os bolsonaristas não são muito adeptos da educação, a gente sabe disso, mas não entender o básico da física causa isso aí. Eu vou te pedir para trazer a matéria do UOL, Sophie, por favor. Notícia que está aí em destaque, inclusive na homepage do UOL, que foi um raio que caiu um pouco antes do começo aí do ato convocado pelo deputado Nicolas Ferreira em Brasília. As pessoas estavam ali aguardando o começo desse ato e caiu um raio. Você vê que a chuva estava muito forte. A gente tem aí para você assistir o vídeo que foi feito pelo João Paulo Biagi, do portal O Povo. Acompanhe. Olha, Olha o isso, repórter Sofia. Felipe Pe... Dá certo? Oi? Imagine se isso ia dar certo. É claro que isso não ia dar certo. Isso ia dar certo? É claro que isso não ia dar certo, né? Tem umas coisas assim que são muito óbvias. Mais uma vez, tinha um guindaste com a bandeira do Brasil, muita gente ali junta, em um local que, de fato, eles estavam totalmente abertos e era arriscado estar ali. Só que não era interessante para eles raciocinar, né? Não à toa eles estavam ali para defender Bolsonaro. Essa é a questão. A administração, lógico, a organização desse ato deveria ter se manifestado, deveria ter feito de algo muito mais organizado, mas é o Nicolas Ferreira que tentou fazer um espetáculo desde o início, a gente está falando sobre isso, né, Sofia? Ele começou o espetáculo caminhando pela BR, sem avisar a Polícia Rodoviária Federal, sem nenhum tipo de cuidado, e até aí seria um problema só dele. Juntou muitas pessoas, aí eu vi até um vídeo da Erika Hilton, que está falando algo que a gente chega a falar aqui sempre. O Nicolas imaginou que fosse fazer uma firula, ficar andando 2 quilômetros e o resto ele iria de carro, mas juntou muita gente, ele teve que fazer o próprio percurso, sofrendo, reclamando o tempo inteiro, então foi muito ridículo todo esse percurso. E aí, no final, eles montam, né, eles juntam essa quantidade de pessoas neste local sem nenhum tipo de organização. Tinha tudo para dar errado. Vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do Terra. Pode ser assim, áudio, podemos falar em cima delas para a gente ver o impacto, porque vai passar um pouco mais devagar. Olha só,
o susto que isso dá nas pessoas. Então, teve muitas pessoas das 89 que foram atendidas, algumas, inclusive, foram pelo choque, pelo medo, né? Pela situação, pelo desconforto, não necessariamente porque sofreram o impacto da carga elétrica. Algumas pessoas, sim, tiveram esse impacto e estão com queimaduras, estão em acompanhamento. O Nicolas Ferreira, depois, quando ele vai dar o seu discurso, porque sim, ele falou, tá? Depois disso tudo, ele poderia ter interrompido, mas não, ele falou. Ele ignorou o raio, ele ignorou as pessoas feridas, ele só disse que era um sinal. Depois é que acredito que tinha todo um apelo, uma pressão, aí ele resolveu falar sobre o que aconteceu. E ele foi visitar as pessoas hoje no hospital, Sofia, e não se preocupe que vocês não vão ter que ouvir o Nicolas Ferreira. Mas ele agradeceu por ninguém ter se machucado, e a gente precisa falar uma coisa, o Nicolas ele começou esse espetáculo imenso, um espetáculo que inclusive a própria direita aponta que pode prejudicar o Bolsonaro. Ninguém da família Bolsonaro, além do Carlos, esteve nesse ato. Isso mostra um pouquinho sobre essa força que o Nicolas tem dentro da direita, mas que isso não foi orquestrado, não foi organizado pela direita. E algumas pessoas até apontam que o Nicolas, nessa manifestação, ele pode ainda estar trazendo um valor negativo. Mais uma vez, aquela ideia de que o 8 de janeiro foi algo orquestrado, então, e aí colaboraria com a não prisão domiciliar, que é o que a família do Bolsonaro luta e quer que ele volte a ter. Vale lembrar que é difícil porque o Bolsonaro tentou quebrar a tornozeleira eletrônica, né? Mas nada é impossível e realmente a gente precisa entender o que é que está acontecendo. O Nicolas não está colaborando. Ainda bem, mas tem uma pessoa que colaborou, Sofia, foi a irmã Mônica, a gente vai mostrar a irmã Mônica. A gente não tem dúvida de que ela pode ter sim colaborado para essa chuva maravilhosa que pegou aí a galera do Nicolas. Vamos assistir, Sofia? Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, irmão? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Chuva com trovão. dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora a chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e manda agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigada, Jesus, por cuidar do Brasil. Junto com as Mônica, meu Deus. Obrigada. E começa a chover, né? Para toda a gadaiada agora, sair da BR agora, meu Pai. Em nome do teu filho amado, em Salvador Jesus Cristo, protege o meu... Quem é Cacique Cobra Coral perto da irmã Mônica? Ela começa a orar e começa a chuva. E ela fala, chuva com trovão. E o trovão acertou o alvo. É isso, Sofia. Que pena, que dó dos bolsonaristas. Um detalhe, tá? Eu ia esquecer de falar sobre isso. Todos foram atendidos pelo SAMU, foram levados para hospitais da região. Viva o SUS, que aí salvou, né, cuidou dos bolsonaristas que não gostam do SUS, que não gostam do que é gratuito, não gostam do que reclamam de pagar impostos para ter o SUS gratuito. Aí, ó, bem feito. É isso, Sofia. Gente, assim, a gente tá brincando aqui, mas é porque ninguém morreu, né? Vamos deixar bem claro. Se tivesse tido algum óbito, o tom aqui seria bem diferente. Teve gente aí que 89 pessoas precisaram de atendimento, mas tá todo mundo vivo, então tá valendo. Cara, eu acho engraçado que eu tava comentando não faz muito tempo atrás com a minha mãe, eu falando, olha, com essas tempestades que a gente tá tendo, com tornados aqui na cidade vizinha de Curitiba, agora a gente tem raio acertando esse pessoal em Brasília, etc., a gente precisa começar a ter, mais seriamente aqui no Brasil, alertas de risco de tempestade e tal. Só que aí eu comentando isso com a minha mãe e imediatamente eu lembrei da pandemia e fiquei pensando, as pessoas vão ignorar os alertas e vão sair de casa como se nada tivesse acontecendo e tudo mais.
E aí o pessoal tá comentando aqui no chat exatamente isso. Teve alerta. E eles foram mesmo assim. Cara, não tem como ficar com pena. Desculpa. Não é nem uma questão de orientação, de posicionamento político, sabe? Eles são de direita, então a gente vai tirar sarro. Não. É uma questão de que... Desculpa, eles pediram. Não tem como ficar com pena. Mas enfim. Agora, se alguém merecia ser responsabilizado por isso, era o Nicolas. Foi o Nicolas que chamou essa aglomeração no meio de uma tempestade lá em Brasília. Então, Gadaiada, antes de vir aqui criticar a gente por estar tratando isso na brincadeira, e sim, a gente vai continuar tratando isso na brincadeira, vai ter um corte só sobre memes gerados por esse evento mais tarde. Se querem cobrar de alguém, vão cobrar do deputado federal de vocês que chamou essa aglomeração no meio de uma tempestade. Só isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.